Hi galera! Desde que eu era criança, o sonho da minha vida, a carreira artística, era pintar como os grandes pintores. E com pintar como os grandes pintores, vocês devem pensar, ela queria pintar com tinta a óleo. Justamente, o sonho da minha vida era pintar com tinta a óleo, porque na minha cabeça de criança só se era artista de verdade quando se pintava com tinta a óleo. Claro que eu cresci, evoluí minha mente artisticamente e evoluí também a minha pessoa artisticamente. E hoje eu sei que um artista não se limita somente à mídia com que ele trabalha. Vários artistas, inclusive, trabalham com várias mídias, não se prendem a uma só, e tem aqueles artistas que são específicos para uma mídia só. Tá tudo bem, ninguém deve se limitar apenas pela mídia, ou pelo estilo de traço, ou por qualquer outra característica específica da sua arte. Eu decidi, como sempre, toda vez que eu testo uma mídia nova, uma tinta nova, um lápis de cor, qualquer coisa, eu sempre faço frutas. Porque como eu disse pra vocês nos meus primeiros vídeos lá sobre aquarela, eu acho que fruta é a coisa mais simples que a gente consegue pintar. Pela saturação, pelo formato, né? Porque não é um tipo de sketch que você vai demorar muito pra fazer e nem que vai ser muito difícil pra você fazer. Então eu sempre começo por frutas. E com a tinta a óleo, claro, não seria diferente. E eu pintei frutas. E essa pimenta aqui pra dar uma destoada, só porque toda vez que eu via pintura com tinta a óleo no Pinterest, tinha uma pimenta no meio. Toda vez que eu vou aprender uma mídia nova, eu pego referências em cima daquela mídia, porque eu acho muito mais simples você pintar tendo noção ali de como o todo fica, do que quando você não tem noção nenhuma de como vai ficar uma pintura final com aquela técnica que você está usando. No meu caso, é a tinta a óleo. E a tinta a óleo tem materiais específicos que você precisa usar para pintar com ela. E eu acho que os dois principais materiais que a gente precisa para pintar com tinta a óleo é o óleo de linhaça, que é, no caso, o diluente da tinta. A gente pode usar sem o solvente, a gente pode usar um Ecosolve, uma terebentina, mas o indicado mesmo é a gente diluir a tinta para deixar ela mais gorda com óleo de linhaça. Porque a tinta a óleo, ela tem uma técnica específica para a gente poder usar, que seria o gordo sobre magro. Isso é uma nomenclatura do uso específico da tinta a óleo, por quê? O gordo sobre magro seria você usar uma camada de tinta com mais óleo em cima de uma camada de tinta com menos óleo, ou sem óleo nenhum, que no caso seria a tinta pura ali. Ela vai ter o óleo dela, mas vai ser especificamente da tinta. Então o gordo sobre magro é isso. Você ir acrescentando camadas de óleo de linhaça em cima de cada camada que você vai fazer de tinta. E a outra coisa que a gente precisa necessariamente para pintar com tinta a óleo é o Ecosolve, água raiz, um tipo de solvente diluente para a tinta. Eu tenho aqui o Ecosolve, que foi o que eu usei nesse vídeo para poder limpar o pincel, porque o diluente, ele é especificamente para limpar o pincel. Você pode sim usar ele para você diluir a tinta para a primeira camada ali, mas o indicado é você usar ele somente para limpar os pincéis. Eu usei o Ecosolve nesse vídeo, mas eu também uso terebentina. A terebentina é um outro tipo de solvente, né? E eu uso ela muito pro giz pastel, porque você consegue usar giz pastel com solvente ou até mesmo com o óleo de linhaça. Você mistura ali para deixar a tinta mais homogênea. Inclusive no vídeo que eu vou deixar aqui no card que eu fiz do Van Gogh, eu usei tinta a óleo. Foi a primeira vez que eu usei tinta a óleo, mas eu considero essa aqui a minha primeira vez mesmo usando tinta, porque naquele vídeo eu só usei ela para fazer detalhes. Aqui eu vou usar a tinta a óleo para tudo. E o gordo sobre magro a gente usa para a tinta não craquelar, porque se a gente botar muito óleo por baixo e pouco óleo por cima, a camada de cima vai secar mais rápido do que a de baixo, e então isso pode fazer com que a sua pintura craquele. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostar, de compartilhar o canal, de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo você receber uma notificação. É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou usar um papel de 300 gramas para aquarela e vou passar gesso acrílico nele. Sim, a gente pode usar papel para pintar com tinta a óleo sem problema, desde que a gente prepare o papel antes ou que seja um papel específico
pra técnica de tinta a óleo. Como eu não tinha, eu peguei esse papel mais grosso, que era o que eu tinha aqui, que era o papel de aquarela da Monteval, da Canson, e passei 2 camadas de gesso acrílico nele e deixei secar de um dia pro outro, pra eu ter certeza que estava bem sequinho, pra eu conseguir pintar no outro dia. Aí eu passei primeiro com uma espátula, botei a quantidade ali mais ou menos que eu queria, e depois eu espalhei com um pincel bem espalhadinho. E fica nessa textura aí. Eu vou usar também uma placa de vidro, que vai servir como paleta, pincel. A paleta pode usar o que você tiver aí, né? Vou usar um pote de vidro para poder colocar o solvente que eu vou usar, que no caso aí vai ser o Ecosolve, mas eu mostrei que eu também tenho a terebintina, né? E eu tenho esse secante de cobalto também, que eu não usei, porque eu não sei como usar, mas eu vou aprender e depois eu mostro pra vocês como eu uso. E o óleo de linhaça, que vai ser o que eu vou usar pra poder diluir a tinta, né? Pra ela ficar mais fluida. Vou usar uma espátula também, é a menor espátula que eu tenho aqui, pra poder misturar a tinta, papel ou então um pano velho aí pra você limpar o pincel, que a gente usa bastante. E as 3 marcas de tinta que eu tenho aqui são a Corfix, a Acrylex e a Van Gogh. Mas pode usar qualquer uma aí que você tiver. E aí pro sketch eu decidi que eu ia fazer uma manga, uma pera. Na verdade eram 2 peras, e aí depois eu acabei fazendo só uma, porque eu vi que não ia dar o espaço ali. E pimenta também, 2 pimentas. Tá vendo que eu comecei a desenhar a pera e depois não terminei? Aí eu só fiz uma só porque eu achei que seria mais fácil, também porque não ia caber a outra pera ali, ia ter que ficar um pedaço de fora. Para paleta, vocês podem usar de madeira também, não precisa necessariamente ser de vidro. Isso aí era um tampo que eu tinha de um relógio antigo, e aí eu tirei, como era vidro. As cores que eu vou usar são o amarelo de cádmio, o amarelo ocre, vou usar também terra de siena queimada, vermelho de cádmio, o sap green, que é o verde verse, o azul oftalo, preto e o branco de titânio, né? E aí eu botei o solvente no vidro que eu vou usar e comecei pintando. Eu comecei fazendo uma mistura de amarelo ocre com amarelo de cádmio para fazer ali a junção entre o vermelho e o verde que tinha na referência que eu peguei da manga. Eu usei uma referência realmente de tinta a óleo, porque como eu não tenho prática com essa mídia, eu peguei uma referência para eu poder me basear, para eu saber como ela teria que ficar, né? Porque quando você não tem referência de um material, é bom você pegar uma referência de um material, de uma pintura que tenha sido feita naquele material, para facilitar, né, a sua visão e a sua assimilação ali de como aquela técnica precisa performar, né, entre aspas, né? Eu coloquei na diagonal aí, porque eu senti que tava... Como a tinta óleo tem muito óleo, ela dá um reflexo muito brilhante. E aí eu acho que tava atrapalhando a percepção das cores certinhas ali na referência. Eu fui misturando as cores aí, né, conforme eu achei, para ficar mais parecido com a referência. As sombras ali, eu usei o verde, né, que é o sap green, misturado com o vermelho. Porque no círculo cromático, o tom oposto ao vermelho é o verde. E aí eu usei ele para poder fazer a sombra ali na parte vermelha mesmo e na parte verde também. E aí eu fui fazendo as misturas. Depois eu também misturei um pouco de alizarin crimson com vermelho para poder ficar um vermelho mais escuro, para eu conseguir fazer outro tipo de sombra. E foi isso. Eu achei a tinta a óleo muito boa porque ela se mistura muito mais facilmente com as outras tintas, pelo fato dela não secar rápido, porque é uma dificuldade que eu tenho na tinta acrílica, por exemplo. Ela seca muito rápido e eu não consigo fazer umas junções muito naturais. Fica tudo muito marcado. Aí eu tenho que pegar geralmente o medium, que é o medium acrílico que eu uso para poder retardar um pouco a secagem da tinta acrílica, e aí eu misturo para ver se as junções ficam mais suaves, né? Eu achei que pela
pela tinta óleo não ter essa característica de secar muito rápida, é muito boa para poder fazer transições e até misturas, né? Deixa muito mais natural. Pelo menos nesse momento aí que eu testei, eu achei que é muito natural. Eu gostei muito da tinta óleo, eu vou continuar usando. Vou pintar também em tela, né? Pra ver como é que ela se sai. No papel ela saiu muito bem. E é aquilo. Ela vai demorar a secar, então tem que ter paciência, porque essas pinturas aí eu fiz basicamente ela prima, né? Eu não fiz muitas camadas e eu fiz tudo de uma vez. Eu não esperei secar de um dia pro outro, ou então uma semana, pra fazer outra camada em cima. Foi uma camada em cima da outra, então ela se misturou bem ali. Mas também eu senti que às vezes faltava um pouco ela secar para eu conseguir fazer outras coisas. Mas como eu tava fazendo ela prima, então ficou assim. Mas eu até que gostei do resultado. Eu acho que ela deixa você trabalhar bastante, ela deixa você mexer bastante nela. Mas tem uma coisa que me incomodou um pouco, que é você tem que ter muito cuidado, muita precisão, porque ela foge muito fácil. Tipo assim, você tá pintando, ela pode simplesmente sair muito fácil, porque ela é muito homogênea, né? Muito oleosa. Mas isso é pelo menos na minha visão, é uma vantagem e também uma desvantagem. Mas depende muito do tipo de pintura que você gosta de fazer, o tipo de trabalho que você gosta de fazer. Mas no todo, assim, meu saldo em relação à tinta óleo é muito positivo. E eu entendo, porque muita gente ama pintar com essa tinta. Realmente, assim, é uma experiência muito boa. E ela é meio, sei lá, ela parece meio gelatinosa, assim. Não sei, eu não sei explicar. E ficou assim o resultado. Eu achei que ficou muito fofinho, muito bonitinho. E eu vou continuar, com certeza, pintando com tinta óleo. Eu particularmente acho que a pintura ficou linda. Porque olha isso aqui, gente. Olha essa manguinha. Olha essa manguinha. Eu acho que ficou lindo. E pra mim, a primeira vez, de fato, usando tinta óleo, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu queria deixar aqui pra vocês que não se limitem, como sempre eu digo, não se limitem pelo material que vocês têm. Hoje vocês podem querer pintar com material e só daqui a, sei lá, 10 anos, 5 anos, 3 anos, vocês vão conseguir pintar com esse material. Mas o foco é você não desistir de ser artista, não desistir de criar arte. Você pode criar arte com tudo. Você pode criar arte até com coisas que você acha na rua. A arte, ela não se limita pelo material. A arte é uma expressão. É você ser quem você é. E você fazer o que você ama. Então, esse vídeo aqui é pra afagar o coração da Rebeca criança, mas também é pra dizer pra vocês que a arte, ela vai estar presente na sua vida por toda ela, se você permitir. Então você vai descobrir coisas e você vai fazer coisas que você sonhou quando você era criança. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui pra mim quais outras técnicas, quais outras mídias eu posso trazer, quais outros tipos de materiais que vocês querem que eu traga aqui. Comenta também se vocês gostaram do vídeo, o que vocês estão achando e se vocês querem que eu traga mais vídeos pintando com tinta óleo. É isso, um beijo e até a próxima!